Quando se fala em Nuremberg no cinema, quase sempre se fala em tribunal, sentenças e discursos memoráveis. Desde os anos imediatamente posteriores à guerra, o julgamento dos líderes nazistas foi transformado em um símbolo. Seria o momento em que o mundo teria finalmente colocado o mal no banco dos réus. Documentários oficiais, dramas de tribunal, minisséries e produções televisivas já abordaram Nuremberg como um marco fundador da justiça internacional. Em quase todas elas, o foco está no processo jurídico, na retórica moral e na ideia de que ali nasceu uma resposta civilizada ao horror. O filme Nuremberg, que será lançado nos cinemas no início de 2026, parte deste legado, mas não se acomoda nele. Em vez de repetir o tribunal como palco heróico da lei, o longa escolhe olhar para o que havia por trás das cortinas, as decisões políticas, o risco moral e, sobretudo, o fator humano. Ele dialoga com filmes anteriores, mas rompe com a visão confortável de que Nuremberg foi uma vitória da justiça. Aqui, o julgamento não é o ponto de chegada, é um experimento, e isso muda tudo. Vamos saber um pouco mais sobre o filme Nuremberg. Entrar no tribunal de Nuremberg é um privilégio. E o nosso grupo está entrando agora. Olha lá, o Marcelo está até com medo. Quando a guerra acabou, o mundo queria vingança. Mas em Nuremberg tentaram algo mais perigoso: justiça. E justiça dá trabalho, porque exige provas, regras e principalmente sangue frio diante do mal. Hoje vou analisar o filme de 2025, Nuremberg, que chega ao Brasil, como eu disse, no início de 2026. Mas, para entender o filme de 2025, você precisa saber o que veio antes, porque Nuremberg já foi filmado de vários jeitos. Existe um documentário chamado It's Lesson for Today, ou seja, Lição para Hoje, de 1948, um documentário oficial, construído a partir do próprio julgamento. Ele existe para deixar uma mensagem, que tudo foi registrado. Já o filme de 1961, que é um clássico absoluto do cinema, Nuremberg vira palco de debate moral e jurídico, e não só de reconstituição histórica. O filme de 1961 tinha um excelente elenco para a época, com Spencer Tracy como o juiz principal do tribunal, Maximilian Schell como um advogado alemão, Burt Lancaster como psicólogo, Marlene Dietrich, Montgomery Clift, Richard Widmark e um elenco multiestelar. O filme fez muito sucesso nas bilheterias e, como eu disse, é considerado hoje um clássico. Já em 2000, chegou às telinhas das TVs americanas uma minissérie em 2 capítulos que reconstitui, em formato de docudrama, o processo de Nuremberg e os personagens centrais. No elenco, atores como Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Michael Ironside e outros. Em 2023 foi a vez do cinema russo lançar a sua versão dramática sobre o Tribunal de Nuremberg. O filme russo acompanha os personagens soviéticos envolvidos no processo, incluindo um capitão tradutor que vai a Nuremberg em busca de seu irmão desaparecido. É um filme que mistura drama pessoal com a dimensão histórica do tribunal, focando mais em personagens fictícios e oferecendo um ponto de vista diferente sobre os mesmos eventos históricos. Ou seja, o cinema já mostrou Nuremberg de várias maneiras, como documentário, como tribunal moral e como uma reconstituição histórica. Aí vem a pergunta: o que este filme de 2025 traz de diferente? E esta pergunta tem uma resposta interessante. O filme escolhe outro ângulo, o laboratório humano por trás da corte. Ele parte de uma história real, onde um psiquiatra do exército americano, encarregado de avaliar mentalmente os líderes nazistas presos, especialmente Hermann Göring, enquanto toda a trama para a realização do julgamento se desenrola. Então, o coração do filme não é quem vence no tribunal, mas como o mal se explica quando ele fala com calma, com charme e com lógica própria. O diretor e também roteirista do filme é James Vanderbilt, um renomado roteirista e produtor, conhecido por filmes como Zodíaco, O
o espetacular Homem-Aranha e Pânico, de 2022. Ele também dirigiu o filme Verdade, de 2015, e sempre explora temas históricos e psicológicos com profundidade. Ao escrever o roteiro, ele se baseou no livro O Nazista e o Psiquiatra, de Jack L. High. O filme foi feito principalmente em locações em cidades como Budapeste, em 2024, o que dá uma realidade conceitual ao filme, pois Budapeste, em muitos aspectos, se parece com Nuremberg. Esta é a sala do julgamento de Nuremberg. Aqui, os cabeças do partido nazista que sobreviveram ao final da guerra foram julgados. A maioria foi posteriormente executado na prisão. Este era o banco de réus, aonde os prisioneiros ouviam o processo e tinham também o direito de se defenderem. No filme recente, Nuremberg, onde Russell Crowe interpreta Hermann Göring, esse julgamento é refeito. Essa sala é feita em estúdios e é apresentado todo uma visão diferente, psicológica, do duelo entre Göring e o seu analista psicológico forense. O filme é um duelo de palavras e de pensamento e muito tenso. É um dos melhores filmes do ano que deve disputar aí o Oscar. E tendo a oportunidade de estarmos aqui em Nuremberg, a gente dá para sentir um pouco do clima de como foi esse julgamento e até comparar com o filme. Mas, sem sombra de dúvidas, o julgamento de Nuremberg foi o julgamento do século e marcou uma atuação de organismos internacionais contra criminosos de guerra. Mas, atualmente, os organismos internacionais perderam a sua força e governos têm questionado isso. Será que o exemplo de Nuremberg ficou no passado? Quem sabe? O ator principal, Russell Crowe, que interpreta Hermann Göring, tem um peso histórico no cinema bélico militar. Crowe é um dos raros atores que transitam entre guerra antiga, moderna e psicológica, tendo feito filmes relevantes como Gladiador, Mestre dos Mares, Promessas de Guerra, entre outros. O ator domina personagens carismáticos e intelectualmente perigosos. Göring não era um fanático gritador, era articulado, vaidoso e manipulador. E Crowe traz exatamente esse aspecto para a sua interpretação. O vilão que fala baixo e convence. Já Rami Malek interpreta Douglas Kelly, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos, encarregado de fazer um perfil dos prisioneiros nazistas. Malek já esteve em produções como The Pacific, a minissérie da HBO, onde ele vive um fuzileiro americano, e também outros filmes biográficos, como Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury. Já Michael Shannon interpreta Robert Jackson, promotor-chefe dos Estados Unidos, que lutou para que o julgamento fosse realizado. Shannon já esteve em produções marcantes como Boardwalk Empire, a minissérie da HBO, também esteve em Os 12 Heróis sobre a guerra no Afeganistão e até interpretou Elvis Presley no filme Elvis e Nixon. Muito interessante. Em sua atuação, ele representa a lei em tensão constante com a pressão política, o peso histórico e o risco de transformar justiça em vingança. Ele ancora o filme no aspecto jurídico e institucional. Em Nuremberg, o ponto é exatamente este. Depois da rendição, líderes nazistas são capturados e passam a ser avaliados. E o protagonista precisa então responder uma pergunta que parece clínica, mas é moral. Eles são insanos ou plenamente conscientes do que fizeram? E o filme constrói então um duelo, onde o perigo não é físico, é intelectual. Porque quando um criminoso histórico começa a se justificar com calma, no caso Göring, ele tenta reescrever o mundo dentro da sua cabeça e arrastar você, o
o personagem, e também o psiquiatra do filme, junto com ele. O filme quer ser histórico, e mas também quer te prender como um suspense psicológico, o que também é. A atuação de Russell Crowe como Goring se mostra carismática, isso mesmo, isso é dramático, mas exige cuidado para não virar uma glamourização. E este é um fio da navalha onde a história corre. O filme cutuca o espectador. Se a mente por trás do horror é normal, o que isso diz sobre a sociedade, no caso sobre a sociedade alemã, mas que serve como uma análise para a nossa sociedade. Nuremberg não foi só um julgamento, foi a tentativa de criar uma regra internacional depois do caos da Segunda Guerra. Sem panfletar, o filme insiste que a engrenagem do horror não nasce do nada, mas ela pode se normalizar. E este é o coração de Nuremberg, o coração do enredo do filme. A produção não quer apenas recontar fatos, ela questiona decisões morais e psicológicas, que continuam desconfortáveis até hoje. No começo, o filme já traz um questionamento, que é a própria escolha de julgar os líderes nazistas ou simplesmente executá-los. E o filme deixa claro que isso não era consenso. Havia uma pressão política na época. A opinião pública estava sedenta por vingança e até os líderes aliados defendiam execuções sumárias. Julgar aqueles homens significava dar voz aos criminosos, permitir que se defendessem, correr o risco de transformar o tribunal em um palco. O filme mostra o julgamento como um salto no escuro. Não existia um precedente sólido. Nuremberg não apenas julgava crimes de guerra, criava o conceito de crime contra a humanidade, enquanto julgavam os criminosos nazistas. Além da sala que a gente acabou de visitar, o Palácio da Justiça aqui de Nuremberg oferece um museu sobre o julgamento. Um museu muito interessante e bem completo, que a nossa turma do Viagem na História está tendo a oportunidade de visitar também. E lembre-se, você pode participar conosco na visita a Nuremberg, ao Palácio da Justiça, a Sala 600, e todos os outros atrativos da cidade, historicamente falando. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, está aqui na tela, e garante seu lugar na próxima turma por esse roteiro incrível pela Alemanha. Nuremberg não foi só um tribunal, foi um experimento moral com o mundo inteiro assistindo. Outro aspecto que ao longo do filme vai nos perturbando é o carisma de Göring. Nuremberg não apresenta Hermann Göring como um monstro. Ele é eloquente, confiante, inteligente, vaidoso, mas espirituoso. Ao contrário de seus colegas de cela, que chegam às vezes aos extremos. Isso desmonta a expectativa clássica do vilão gritador. Göring é perigoso, justamente porque se sente confortável em qualquer ambiente, inclusive diante de psicólogos, juízes e oficiais aliados. Há uma cena quando ele é colocado em sua cela e o filme faz um contraponto com os outros nazistas que desmoronam ao serem encarcerados. Göring elogia a construção, dizendo: engenharia alemã. Uma vez nazista, sempre nazista. O filme não o glamouriza explicitamente, mas flerta com um limite perigoso. Mas isso é intencional. O diretor força o espectador a sentir o mesmo desconforto dos personagens, perceber que o carisma não absolve, mas confunde. O filme nos lembra que o nazismo não foi comandado por loucos berrando, mas por homens que sabiam conversar e tinham o dom da palavra. O personagem de Rami Malek, o psiquiatra, não enfrenta um homem em colapso. Enfrenta alguém que se recusa a aceitar culpa e constrói uma narrativa própria, onde ele continua sendo um estadista derrotado, não um criminoso. E isso gera o questionamento mais moderno do filme. A ciência consegue explicar o mal sem normalizá-lo? Ou então, dito de uma outra forma, entender é o mesmo que perdoar? Até que ponto o observador permanece neutro quando o objeto de estudo é intelectualmente superior, mas moralmente vazio? São perguntas que nos perseguem ao longo do filme. Mas estas perguntas não encontram respostas fáceis no filme, que continua a empilhar outras perguntas ainda mais desconfortáveis. Julgar foi a decisão correta? Dar voz aos réus fortaleceu ou enfraqueceu a justiça? O carisma pode mascarar crimes absolutos? A análise psicológica explica ou relativiza o autor?
O maior perigo mostrado pelo filme não é Göring no banco dos réus, é a facilidade com que a razão pode ser usada para justificar o injustificável. E aí vem a pergunta principal. Quando a justiça vira espetáculo, ela continua sendo justiça? O filme não responde. Ele coloca o espectador dentro do problema. Desde o seu início, ele deixa claro que Nuremberg não é apenas um tribunal. É um evento mundial, cuidadosamente observado, registrado, fotografado e narrado. Tudo ali tem plateia. A imprensa internacional, os governos aliados, a opinião pública e a própria história em tempo real. O julgamento passa, então, a ter uma dupla função: punir juridicamente e ensinar moralmente ao mundo. E aí surge o coração dessa pergunta principal. Quando a justiça precisa ensinar, ela começa a atuar e perde o seu sentido. A justiça tem que ser sempre neutra, na acepção da palavra. O filme sugere isso, que Nuremberg foi inevitavelmente uma encenação necessária, mas ainda assim uma encenação. E se é uma encenação e o réu consegue roubar a cena, quem está no controle deste espetáculo? A justiça tem de provar os crimes, deixar registros irrefutáveis para futuros questionamentos e também educar as gerações que virão. Mas o risco é evidente. Ao transformar o julgamento em lição moral, você transforma o tribunal em um palco. E isso não é mais justiça. Ao longo do filme, você vê discursos longos, provas chocantes exibidas como choque visual para impressionar, cenas pensadas para causar impacto emocional. Nada disso é falso. Mas em Nuremberg, e assim como outros tribunais, tudo isso é coreografado. Nuremberg foi justiça, mas também foi um mise-en-scène histórica, ou seja, um espetáculo simulado. Pois o espetáculo simplifica. O espetáculo cria heróis e vilões claros. O espetáculo reduz zonas cinzentas. Mas aí vem a lembrança de que o nazismo nasceu justamente nas zonas cinzentas da normalidade, não no excesso teatral. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa. Ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!